Nosso caminho de evolução, de expansão, acontece em ciclos não lineares, mas a forma como a gente lida com os nossos momentos de baixa, com aqueles momentos onde a gente não tá no nosso melhor, faz toda a diferença na nossa história. É sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Quando a gente fala em despertar espiritual, algumas pessoas podem ter a impressão de que depois que isso acontece, a nossa vida vira um mar de rosas. Mas a verdade é que a gente continua tendo dias bons e dias ruins. Então, se você está seguindo esse caminho, como é que você lida com os momentos em que você está mais introspectivo, em que você caiu de novo em algum padrão, está se sentindo mal? Num primeiro momento, a gente pode ter a sensação de que a gente não está saindo do lugar, de que a gente entrou em contato com frequências mais elevadas, mas que de repente a gente está de volta naquele buraco conhecido. E a verdade é que a gente vai reexperimentar as nossas crenças, a gente vai reexperimentar os nossos padrões, mas a gente faz isso a partir de uma outra oitava de conhecimento. Porque o nosso processo de evolução, ele não é um processo linear, né? Ele é um processo que acontece em círculos. É como se fosse uma espiral mesmo. Eu fiz aqui um desenho para a gente entender melhor. Então, vamos imaginar que esse aqui é o nosso processo de evolução na nossa vida. A parte que está em vermelho são aqueles momentos onde a gente está se sentindo para baixo, onde a gente está dominado pelas nossas emoções, conectadas com o medo, pelas nossas emoções negativas. E a parte em azul são aqueles momentos onde a gente está se sentindo expandido, onde a gente está se sentindo conectado, leve, quando a nossa vida está fluindo. Aí, o que é que acontece? Cada vez que a gente volta para cá, a gente pode ter a sensação de que a gente não saiu do lugar, de que a gente ainda não conseguiu curar algumas feridas dentro da gente. Mas é importante que a gente entenda que a gente tem alguns padrões de comportamento que são mais fáceis da gente olhar, da gente sacar e da gente parar de repetir, porque eles não foram tão martelados na nossa mente, né? As conexões cerebrais que existem com relação a esses hábitos, elas não são tão fortes. E existem outros hábitos que a gente vai enfrentar várias e várias vezes na nossa caminhada, mas de uma forma diferente, a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma perspectiva de uma oitava mais elevada, embora muitas vezes pareça que a gente ainda não resolveu nada com relação a isso na nossa vida. Isso não é verdade. O que acontece é que a forma como a gente lida com esses momentos de baixa vai fazer toda a diferença nesse nosso processo de evolução, no tanto que a gente consegue avançar no nosso caminho. Por quê? Vamos imaginar que quando você tá aqui nesse período de baixa, né, se sentindo mal, se sentindo de novo incapaz, se sentindo escasso, se sentindo sozinho, vamos imaginar que nesse momento você realmente acredita em todas essas crenças, se identifica de novo com isso e fica ali. Quanto mais você faz isso, mais você está trazendo, né, estendendo esse momento de baixa aqui, que vai acontecer com todo mundo, porque uma das leis universais é a lei do ritmo, né? A gente vai e volta. Quanto mais você fixar a sua mente aqui, mais você vai estar retardando esse retorno de acontecer, ou você vai contaminar esse seu outro momento, né, o momento seguinte da sua vida com essa energia. E aí isso se estende, e conforme isso se estende, você está atrasando o seu processo evolutivo. O contrário acontece se você olhar para isso e você se der conta
de que isso é só uma fase, de que isso é só algo natural que acontece na nossa vida cada vez que a gente entra em contato com frequências mais elevadas. Depois que a gente entrou em contato com essas frequências mais elevadas, né, quando a gente está trabalhando as nossas crenças limitantes para que elas se desfaçam, para que essa energia se libere e volte de novo para a gente, para que a gente possa se expandir, vai acontecer um segundo momento de recalibração. Você saiu daqui, veio para cá, mas a gente não consegue se manter nessa alta, né? Mas a gente tampouco volta para cá. A gente vai encontrar um meio de caminho. E assim, de novo, a gente vai sempre se recalibrando, mas sempre expandindo, sempre crescendo. E aí, quanto mais nos seus momentos de baixa você olhar para isso de uma forma natural, mais você está trazendo dessa energia aqui, né? Mais você está contaminando esse outro lugar. Então, no seu próximo ciclo, você vai ter menos dessa energia negativamente carregada para processar. Então, como é que a gente faz para trazer essa clareza para os momentos em que a gente não está se sentindo bem, para os momentos em que a gente voltou a duvidar da gente mesmo, onde a gente está se sentindo mal, onde a gente está com raiva por causa de alguma coisa que nos aconteceu? A gente olha para isso com presença. É a primeira coisa. Se você não tiver presente, se você tiver com a sua mente no passado, se você tiver com a sua mente projetando o futuro, você está preso dentro do óculos da 3D. Lembra? Você está preso dentro das suas crenças, dentro daquilo que você acredita a seu respeito. Então, a primeira coisa é se colocar presente. Faz uma meditação, respira, entre em contato com essa energia dentro de você que está sempre aí. Olha para isso e se dá conta de que, eu me confundi, eu me identifiquei de novo com os meus padrões, mas eu sei que essa não é a verdade ao meu respeito. E quando você admite que essa não é a verdade ao seu respeito, o que você está fazendo é injetar clareza, é injetar amor, é injetar aceitação dentro dos seus padrões. Quanto mais você faz isso, mais você contamina o lado de cá, né? Essa energia negativamente carregada com o seu melhor. E aí, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai perceber que conforme a gente vai evoluindo no nosso processo, mais essa energia negativamente carregada vai ser contaminada com a nossa parte que é positivamente carregada, né? E quando eu falo positivo ou negativo, eu não quero dizer nem bom e nem ruim. Isso é a polarização que existe no universo. Mas a gente vai escolher se polarizar mais positivamente ou se polarizar mais negativamente. Esse é o que o livro O Poder do Uno nos fala sobre o nosso processo evolutivo, né? A gente está o tempo todo fazendo escolhas nesse sentido. E quanto mais a gente escolhe olhar para a gente com aceitação, com carinho, com amor, com compaixão, mais a gente está se polarizando positivamente, mais a gente está se expandindo, maiores são as chances da gente impactar a nossa realidade de forma positiva. Maiores são as nossas chances da gente se alinhar com aquilo que é mais parecido com a nossa essência, com a verdade a respeito de nós mesmos. Quando a gente cai no sonho, né? Quando a gente entra na polarização negativa, a gente está de novo conectado com as nossas crenças. E isso vai acontecer. O nosso processo evolutivo, ele não é um mar de rosas, né? Na última palestra que eu fui, do Eckhart Tolle, ele disse que a vida, ela não tá aí para fazer a gente feliz, né? A gente precisa olhar para a vida como uma forma, como uma chance da gente crescer, da gente evoluir, da gente se abrir. E é a aceitação desse processo
que vai trazer pra gente paz, alegria, tranquilidade, contentamento, a sensação de que a gente tá bem, a sensação de que a gente tá bem agora, que a gente tá mais alinhado com quem a gente é verdadeiramente, alinhado com a nossa essência. Então presta atenção se é isso que você tem feito. Quanto mais a gente consegue influenciar esses nossos momentos de baixa, né, mais fácil é da gente passar por eles. Uma outra coisa legal da gente perceber é como a base, né, desse nosso processo evolutivo, como isso é mais lento, como isso é mais, parece mais pesado, né, porque a gente passa um longo período e aí conforme a gente vai evoluindo, esses momentos de baixa e os momentos de alta, né, eles também ficam mais curtos, né? A gente passa por isso, no começo parece que a gente tá assim, né, numa montanha russa. E aí depois, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai avançando nesse nosso processo, isso vai se suavizando, né? Já não é mais tão pesado. E aí nesse processo é importante a gente perceber que os nossos traumas, as nossas dores, as nossas feridas, elas só vão vir à tona, para que elas possam ser curadas na medida que a gente se sente seguro em trazer isso à tona, né? É algo que acontece na nossa psique, no nosso subconsciente. Quanto mais amor você oferece a você mesmo, quanto mais você se acolhe, quanto mais você se aceita, no seu subconsciente, mais seguro parece que essas dores que você tem possam vir à tona para se curar. É como se fosse mesmo uma criança pequena, ferida e assustada que se esconde dentro de você, que tá ali nas sombras porque ela tem medo do que vai acontecer quando ela mostrar a sua face. Agora, se você tá acostumado, se você desenvolve esse hábito de se acolher, de se aceitar, de falar para você mesmo, tudo bem, a gente errou, mas a gente consegue levantar. A gente tem amor suficiente para isso dentro da gente. A gente consegue de novo se colocar de pé e continuar caminhando e continuar escolhendo outra vez e continuar olhando para nossa história a partir do perdão, né? Do perdão que olha e diz: nada aconteceu de verdade. Foi a minha inconsciência que fez com que eu agisse dessa forma não amorosa comigo e com os outros. Mas agora, desperto que eu estou de novo, eu posso escolher diferente. Eu posso escolher me aceitar. Eu posso escolher me abrir para me curar dessas feridas. Eu posso escolher acolher essa criança assustada e dizer para ela outra vez: tá tudo bem. Eu tô aqui para você. Eu tô aqui para te acolher e nós somos suficientes. Eu tenho amor suficiente para te dar. É você dando amor, dando carinho, compaixão, respeito, reconhecimento a você mesmo e se alegrando com isso. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente avança no nosso processo evolutivo, menos dores a gente vai ter para processar e ainda que elas apareçam, né, elas vão vir de uma forma mais suave, já não vão te arrastar lá para baixo, pro buraco, que cada vez que você vai, ele é tão fundo que você precisa de fazer uma força enorme para sair. É como se você fosse um passarinho com um monte de pedra amarrada em você. Quando você tem todas essas pedras, toda essa carga amarrada, você tem que fazer uma força enorme para sair do chão. Mas conforme você vai desatando esses nós e deixando essas pedras irem, mais fácil fica de você levantar voo, mais fácil fica de você elevar a sua frequência e se sentir bem e se conectar com outras coisas parecidas nessa frequência mais elevada e avançar no seu processo, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje.
Se você estiver passando por um momento de baixa, né? Se você não estiver se sentindo bem, cuide de você com carinho. Primeiro, da sua mente, né? Não permitindo que ela fique paranoica, olhando para o passado, olhando para o futuro o tempo todo. Dê um descanso, dê um respiro para a sua mente. Cuide do seu corpo, vai tomar um banho demorado, vai se lavar com carinho. A água ajuda muito a gente se reconectar, a levar embora as impurezas, tanto mentais quanto do nosso corpo. Então, fica aí a minha dica, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!